Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a nossa entrevistada é a prefeita de Contagem, Marília Campos, do PT. Olá, prefeita, bom dia. Um ótimo Dia das Mulheres para a senhora. Ei, Thalita. Ei, Rodrigo. Bom dia. Todos aí do Jornal Tempo, bom dia. E quero primeiro cumprimentar pela sua mensagem, Thalita. Você me representa, viu? Essa sua mensagem inicial nos inspira a falar sempre sobre a vida das mulheres no nosso município, no nosso estado, no nosso país e no mundo, que não se diferencia muito, né? É sempre a mesma história, né? É sempre a mesma história. Parabéns pela mensagem. Obrigada, prefeito. Obrigada pelas palavras. A senhora que tem uma luta, a gente sabe, a gente vai falar sobre isso ainda aqui no Café com Política de hoje. Mas para começar, prefeito, o assunto não poderia ser outro. É a reunião que a senhora pediu como vice-presidente da Grambel, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, com os secretários de saúde e prefeitos de outras cidades, principalmente após o anúncio da Prefeitura de Belo Horizonte, do prefeito Alexandre Calil, na sexta-feira, de fechar o serviço não essencial mais uma vez. Nas palavras do prefeito, a gente volta a estaca zero, e a senhora, na própria sexta-feira, já trouxe esse movimento de se reunir com essas autoridades para tentar chegar a uma ação em conjunto. E a gente sabe, prefeita, que essas ações, elas precisam de fato ser conversadas entre as prefeituras, porque as cidades estão muito ligadas, né? A pessoa mora numa cidade, trabalha na outra, estuda na outra. E aí, talvez uma ação apenas em um município não resolva o problema que a gente tem hoje, que é esse problema de casos cada vez mais constantes de Covid e também de óbitos pela doença. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre essa reunião que vai acontecer hoje. Thalita, um dos grandes problemas no enfrentamento a essa pandemia é o fato da gente não ter uma coordenação nacional, estadual, regional para o seu enfrentamento. A gente verifica claramente que o fator de transmissão ele vem no deslocamento das pessoas de um estado para o outro, de uma cidade para outra, né? E aí vai proliferando o vírus. Então, diante do agravamento da taxa de proliferação, também da taxa de ocupação de leitos, não só aqui em Contagem, mas também nas várias cidades da região metropolitana, nós já temos várias onde a taxa de ocupação de leitos já chega a 100%. E isso é muito grave. Significa que as pessoas não terão acesso, pelo menos nesse primeiro momento, a uma possível internação com assistência necessária para salvar a vida das pessoas. Então é por isso que não dá para a gente ter uma ação apenas municipal, senão o esforço de um município ele é prejudicado por uma negligência ou por uma omissão de outro município. Então é muito importante que a gente tenha uma ação articulada. Então não é só Belo Horizonte que tem que ter uma ação, porque o cidadão de Contagem, ele vai para Belo Horizonte, o cidadão de Belo Horizonte, ele vem para Contagem, como anda por toda a região metropolitana. A gente vê, por exemplo, a situação do Ceasa. São 40 mil pessoas diariamente que vão ao Ceasa. Gente de todas as cidades do nosso estado. Se a gente não tiver uma medida coordenada na região metropolitana e no estado, a ação municipal ela não terá o resultado eficiente no enfrentamento à pandemia. Foi por essa razão, então, que eu propus aos municípios da região metropolitana que fizéssemos uma região e já levo uma proposta para a reunião que acontecerá hoje às 11 horas da manhã, é de que a região metropolitana, em articulação com o governo do estado, faça a adesão à onda roxa, e aí com os critérios que são definidos pelo estado. Prefeita, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, fez a opção de não entrar
no programa Minas Consciente. Ele vem, inclusive, rechaçando algumas das medidas de combate à Covid-19 que são apresentadas pelo governo do estado, inclusive o próprio plano. Mas a proposta que a senhora traz é justamente de que a região metropolitana de Belo Horizonte possa ter uma adesão à onda roxa, que é a onda mais restritiva do programa Minas Consciente. Como é que a senhora acha que deve ser encarada essa situação, que é uma situação mais política do que técnica, por aquilo que a gente percebe, em relação a essa discordância que existe do prefeito com o governo do estado? Olha, a prioridade é o povo, é a saúde, é a vida. E o que a gente verifica é que os governantes, todos eles, estão modificando de posição. Por exemplo, a posição do governo do estado, ela avançou, porque ele agora assume uma coordenação em várias regiões da cidade, o que é positivo. E a gente tem que reconhecer isso. E é por isso que eu estou propondo que essa nossa articulação seja também coordenada pelo governo do estado. Porque aí nós teremos, por exemplo, uma adesão mais orgânica da Polícia Militar no enfrentamento à pandemia em cada município do nosso estado, como também os protocolos que têm uma rigidez maior no enfrentamento à pandemia. Então, eu não quero aqui fazer nenhuma crítica a nenhum município, mas acho que essa articulação metropolitana não é só apenas importante para as cidades que poderão aderir, como será importante também para Belo Horizonte. Então, eu acredito que seria muito importante que o prefeito Calil fosse a essa reunião da Grambel, inclusive numa perspectiva de celebrar essa articulação, porque ela ajuda as cidades e ajuda também a capital, que hoje, segundo os dados da própria prefeitura, grande parte dos leitos que são ocupados em Belo Horizonte, eles são encaminhados das cidades do interior do nosso estado. Prefeito, é claro que essa reunião ainda vai acontecer, mas a gente sabe também que já há um movimento de conversa entre a senhora, entre a equipe da senhora e outras prefeituras. Sentindo aí o que esses prefeitos, esses responsáveis pela saúde, né, os secretários de saúde de cada município estão articulando, conversando, pelo retorno que eles dão à senhora durante esse tempo de pandemia. O que a senhora está sentindo? Essa adesão a esse pedido, a essa conversa, vai acontecer? Olha, a minha expectativa, Thalita, é de que essa reunião ela seja um ponto de encontro para fortalecer essa medida que é radical, que muita gente, obviamente, critica, mas é uma situação onde nós não temos saída, outra escolha para o enfrentamento. Não é fácil fechar o comércio, não é fácil fechar as várias atividades que provocam aglomeração. Mas eu acredito que se a gente tem uma ação unificada, nós teremos um apoio popular maior em função da gravidade da nossa situação. Bom, a gente está conversando com a prefeita de Contagem, Marília Campos, do PT. Antes da gente falar da temática aqui do Dia Internacional da Mulher, que também é um dos objetivos dessa nossa entrevista, prefeita, a senhora sabe que o factual, ele urge pra gente aqui, e nós estamos vivendo, como a senhora já destacou, e a gente também ao longo da programação, um momento absolutamente, absurdamente crítico dessa pandemia. A senhora falava, por exemplo, da questão dos leitos, que gera muita preocupação, nós sabemos, em todos os prefeitos. Eu queria saber como é que está a situação de Contagem neste momento. Como é que estão os leitos de UTI em Contagem? Como é que estão os leitos de enfermaria em Contagem? E qual é o nível dessa preocupação que a senhora tem em relação à questão dos leitos na cidade? Olha, é impressionante, Rodrigo. No sábado, nós estávamos com 80% da taxa de ocupação dos leitos. Domingo chegou a 93%, então foi um salto. A nossa taxa de transmissão está 1,06%, taxa de ocupação de leitos 93% e leitos de enfermaria 69%. Nós estamos com o hospital de campanha, com todos os leitos ocupados e estamos agora providenciando uma ampliação de leitos para caso tenha ainda o agravamento da situação. E lembrando também que Contagem é referência para receber
pacientes de outros municípios. Então, além de acolher a população de Contagem, a gente acolhe munícipes de outras cidades aqui da região metropolitana. Então, é muito preocupante a situação, mas eu acho que a gente, Rodrigo e Thalita, a gente não pode apenas espalhar a nossa preocupação, colocar o grande problema que a gente vive hoje. Nós temos também, por um outro lado, que espalhar esperança, porque a vacina está chegando, né? Em Contagem, nós já vacinamos 18 mil pessoas, que é um número ainda muito pequeno, mas como a gente vacinou as pessoas mais idosas, que são as que sofrem mais ainda o impacto com a pandemia, nós acreditamos que com o envio das novas doses, nós estamos agora vacinando as pessoas com 83 anos e assim vamos vacinando 80, 79, 78, a gente vai diminuindo o nível de internação e o nível de gravidade que essa pandemia traz, especialmente para as pessoas mais idosas. Então, nós temos que dizer para a população que, neste momento, o sacrifício ele tem que ser maior ainda para que a gente receba a vacina com a taxa de transmissão menor, porque aí sim a vacina terá um efeito maior sobre as pessoas do ponto de vista da proteção. Então, este é um momento grave, mas é um momento onde a gente tem que ter esperança, porque a vacina está chegando e a nossa ação política junto ao governo federal, ela é fundamental para pressionar, sensibilizar, para que mais doses cheguem para os municípios do nosso país. Prefeita, a gente sabe que a senhora sempre teve um trabalho ativo em relação às mulheres, né? A gente já trouxe a senhora aqui outras vezes, ainda enquanto deputado, para falar sobre esse trabalho. E no Dia das Mulheres, eu queria saber se Contagem tem, ou se vai lançar, ou se pretende, né, mesmo em meio à pandemia, algum projeto voltado para os moradores, para as moradoras, no caso, para as mulheres. Olha, Thalita, eu pretendia hoje, já estava com uma agenda intensa de lançamento de vários programas, inclusive iríamos receber aqui a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, a Sandra Goulart, onde celebraríamos um convênio, mas em função dessa agenda da pandemia, que tem uma prioridade, nós cancelamos essa agenda. Mas já adiantando, nós estamos fazendo um planejamento intersetorial, interdisciplinar, envolvendo todas as secretarias para que a gente desenvolva ações de curto, médio e longo prazo no sentido de enfrentarmos a discriminação e a desigualdade que as mulheres têm no nosso município. A primeira questão é tirar o problema da invisibilidade. Nós não podemos discutir a situação das mulheres apenas no 8 de março. Porque nós vivemos o problema da discriminação no nosso cotidiano. São as mulheres que na crise sofrem mais, porque são as primeiras a serem desempregadas. São as mulheres que na crise sofrem mais, porque temos uma renda menor, recebemos salários menores. Então, essa situação ela é cotidiana. Na pandemia, nós mulheres estamos mais em casa, no trabalho doméstico e, portanto, sofremos mais violências. Aqui em Contagem, somente este ano, nós já iniciamos o ano com 2 feminicídios consumados. Então, mulheres são violentadas em todos os sentidos, não só fisicamente, mas emocionalmente, psicologicamente, como também mulheres morrem pelo fato de sermos mulheres. Então, essa questão nós não podemos enfrentar apenas fazendo um diagnóstico. Nós não podemos enfrentar apenas fazendo mais leis, porque nós temos muitas leis para proteger as mulheres. O problema é que as leis não são executadas. Somente na questão da violência, nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos a lei do feminicídio e as mulheres não param de morrer, as mulheres não param de apanhar, as mulheres não param de ser assediadas, violentadas psicologicamente. Isso significa que nós temos que trabalhar políticas públicas cotidianamente
especialmente políticas que eduquem homens, mulheres e mulheres para a cultura do respeito. E é isso que a gente pretende fazer diariamente em Contagem. Só para te dar um dado, nós temos 19 secretários e secretárias e apenas 6 mulheres. Não foi porque eu não quis colocar 50% de mulheres. Eu não consegui identificar mulheres que pudessem optar para assumirem o cargo de secretaria, obviamente atendidas às condições de competência, de representatividade. Quando eu encontrava esse critério, as mulheres não aceitavam o cargo de secretário. Então não é fácil, né? Eu até parabenizo a Sempre Editora, especialmente o jornal O Tempo, por essa composição de ter na presidência, de ter no conselho editorial, a maioria, né, se não todas, formadas por mulheres, porque isso é uma exceção no mercado de trabalho, é uma exceção na política. Vocês citaram aí a questão da Assembleia Legislativa, né? Nós não temos nenhuma mulher na mesa da Assembleia. Isso não é uma questão menor, porque no centro da política, no centro das decisões, as mulheres também não ocupam esse posto de comando. Então a nossa luta ela é diária, permanente, e eu agora, no Executivo, eu tenho o compromisso de implementar políticas públicas de enfrentamento à desigualdade que nós sofremos no nosso estado e no nosso município. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. A senhora já conhece bem o quadro. Para começar, então, prefeita. Vamos lá. Mulheres na política. Queremos mais mulheres na política. Machismo. Ele tem que ser enfrentado com uma educação entre homens e mulheres. Uma prefeita em meio a tantos prefeitos. Desafio grande. Lockdown em Contagem. Restrição de mobilidade. Contagem pós-pandemia. Uma cidade que se encontre nos espaços públicos. Maior desafio da cidade. Desenvolvimento econômico e social, mais empregos. Prefeita de Contagem, Marília Campos, do PT, foi nossa convidada de hoje aqui no Café com Política. Prefeita, muito obrigado. Um feliz Dia Internacional da Mulher para a senhora. De público aqui eu quero fazer esse reconhecimento. A senhora sabe que acompanha sua trajetória há muitos anos, até por ser contagense. Morei na cidade até o ano passado e sei da sua luta, inclusive, por essa questão das mulheres. É um reconhecimento que deve ser feito. Obrigado pela sua entrevista e que a senhora consiga fazer um bom trabalho, apesar de toda essa crise que estamos vivendo hoje. No país, no estado, não é diferente em Contagem. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Thalita. Muita luta para todas nós. Ótimo dia para a senhora, prefeita.